Salve, salve, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física e sou especialista em corrida de rua. No vídeo de hoje eu quero falar para você qual é o melhor parâmetro para você comparar a sua evolução na corrida. Será que é o tempo? Será que é a distância? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, se a gente for pensar em evolução, automaticamente a gente tem que pensar na palavra comparação. E antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu queria te falar que a comparação ela é muito injusta, ela é muito ingrata. Então, a primeira dica que não vai ser uma dica técnica, mas talvez uma dica comportamental, é o seguinte: só se compare com você e ponto. E cara, é natural do ser humano se comparar com o fulano, com o ciclano e ver o sucesso do outro e ver o desempenho do outro e se comparar. É um inferno, isso é injusto com você fazer isso, porque você não sabe qual é a história daquela pessoa, quais são os treinos que ela faz, ou que ela já fez, ou o histórico familiar que ela tem, ou a herança genética que ela tem, ou seja, a gente não sabe nada. Então, primeira coisa é não se comparar com ninguém. Então, mas por que é importante a gente ter parâmetros de evolução? Por que eu devo usar alguma ferramenta, ou tempo, ou distância, ou uma mistura deles, que é o pace? O que é o pace? É o tempo que você leva para fazer cada quilômetro, ou seja, é o tempo pela distância. Mas se você é iniciante, eu vou te dar uma dica de qual ferramenta usar, e se você é mais avançado, qual ferramenta usar para evoluir, para medir a sua evolução. Se você é iniciante, se você está começando agora no mundo da corrida, a última coisa que você deve se preocupar é com o bendito pace, ou o ritmo, ou a sua velocidade inicial, comparando o tempo total do seu treino. Por que isso não deve ser feito? Por que é um erro fazer isso? Porque você vai primeiro cair na comparação com outras pessoas e vai querer acelerar um processo que não é natural. Eu vou explicar com outras palavras. Você que é iniciante, a sua preocupação é só uma, é correr. Parece óbvio, parece uau, descobri a roda, mas é a mais simples verdade. Você que é iniciante, que está começando no mundo da corrida, você só deve ter uma preocupação: correr. Correr de forma segura, de forma organizada, apenas correr. Esquece o seu pace, esquece a sua velocidade, esquece quanto tempo por quilômetro, esquece tudo isso. Sua preocupação é correr e caminhar, correr e caminhar, correr e caminhar, e nesse tempo você vai evoluindo para uma corrida cada vez mais longa, mais contínua. Mas o processo inicial, você não deve se preocupar exatamente com a distância. Então, a pergunta desse vídeo é: qual o melhor parâmetro de comparação, tempo ou distância? Nesse caso, o melhor para o iniciante é o tempo. Como assim, Rodrigo, tempo? Exemplo, você vai fazer um treino de 1 hora. Aí você vai começar nos primeiros treinos apenas fazendo caminhada. Tô dando um exemplo, tá, gente? Aí dessa caminhada você vai colocar pequenas corridas. Então, por exemplo, eu tô correndo 30 segundos. Agora eu tô correndo 45 segundos. Agora eu tô correndo 1 minuto, 1 minuto e 15. A cada estímulo de corrida que você vai dando, gradualmente, a gente vai evoluindo nesse tempo de corrida. A única preocupação do iniciante é correr. Vai correr um tempo cada vez um pouquinho maior. Obviamente, no final de um treino, por exemplo, de 1 hora, se a gente usar como referência lá 60 minutos, e semanalmente, ou a cada 2 semanas, a gente for aumentando esses estímulos de corrida, esse tempo de corrida proporcionalmente vai aumentando. Então, no começo você caminhava 60 minutos. Agora, depois de algumas semanas, você está caminhando 50 minutos e correndo 10 minutos, juntando todas as corridinhas que você faz. Aí esses 10 minutos viram 12, 15, 20, ou seja, proporcionalmente você vai correndo cada vez mais, caminhando cada vez menos, mantendo aquele mesmo tempo de corrida. Obviamente que quanto mais tempo de corrida tiver dentro desse treino total, maior vai ficando a distância, porque a gente percorre uma distância maior se a gente faz isso em mais velocidade, comparando se a gente faz em menos velocidade. Então, se você caminhava lá num pace de 10 e está correndo agora num pace de 7, se você no total você vai acabar fazendo uma distância maior no mesmo tempo. Mas para você que é iniciante, você não precisa se preocupar nem em fazer conta, você só precisa se preocupar em correr. Só o tempo. Eu estava correndo agora, minha meta é correr 30 segundos. E vai lá e corre os 30 segundos. Cumpre ali a sua programação de treino. Agora é hora de aumentar para 45 segundos cada vez que eu for correr. 45 segundos. É esse o parâmetro de evolução que você, iniciante, vai usar. O tempo.
Ah, mas qual a velocidade média que eu corri esses 30 segundos? Não importa. Vai numa velocidade confortável. Não se preocupe em correr rápido, não agora. Não até estar conseguindo correr continuamente, pelo menos por 30, 40 minutos. Quem sabe 1 hora. Então, uma dica para o iniciante, o comparativo seu iniciante, é conseguir simplesmente correr. Pô, eu não estava conseguindo correr nem 30 segundos, agora estou conseguindo correr 3 minutos, estou conseguindo correr 5 minutos, estou conseguindo correr 10 minutos direto. Uau, é isso que você tem que se preocupar. Tempo que você está correndo. E proporcionalmente, gradualmente, claro, isso se transforma num outro número, na distância. No final de 1 hora, ou agora eu estou conseguindo fazer, eu fazia lá 4 km, agora estou fazendo 5, agora estou fazendo 6, e aí você vai evoluindo. Agora, para quem já é mais veterano, que já consegue correr, por exemplo, direto, pô, já estou conseguindo correr 1 hora direto, já não sou iniciante, eu passei por essa fase, fui subindo os degraus e agora estou conseguindo lá correr, por exemplo, direto por 1 hora. Que parâmetro de comparação que eu uso? Tempo ou distância? E aí você pode usar, obviamente, o tempo e a distância. Você estipula uma distância que você quer melhorar. Por exemplo, Rodrigo, eu já estou conseguindo chegar lá nos meus 8 km. Estou correndo 8 km em 1 hora. Eu quero fazer esses 8 km em menos tempo. E aí o seu parâmetro de evolução não vai ser a distância. Você mantém a distância e você usa o tempo para medir a sua evolução. Pô, estava fazendo 8 km em 1 hora. Agora estou fazendo 8 km em 55 minutos, em 50 minutos, em 45 minutos, em 40 minutos. Ou seja, você vai mudando o parâmetro de comparação. Você não usa mais o tempo total, querer subir o tempo cada vez mais. Você agora quer diminuir o tempo. Você já consegue correr um volume significativo, você quer mudar o tipo de objetivo que você tem. O objetivo do iniciante é só conseguir correr. O objetivo do cara que já corre, obviamente que é diferente. Talvez ele queira melhorar a performance daquela distância que ele já faz. E aí vão entrar treinos diferentes, para protocolos diferentes. Mas entenda isso, o parâmetro que você vai usar para se comparar, ele é individual. Mesmo você que é veterano, que é mais avançado, que é mais experiente na corrida, não fica se comparando com o resultado de outras pessoas, de outros corredores. Só compara o seu com o seu. Quanto tempo você fazia os 8 quilômetros há 1 ano atrás? Ah, não, 1 ano atrás eu nem corria. Ótimo, então você já melhorou. Aí 1 mês atrás, eu estava fazendo, por exemplo, 8 em 1 hora. Agora eu estou fazendo em 58 minutos. Cara, você está evoluindo. Usa esse parâmetro de comparação para você até se motivar a evoluir. Por que é legal medir o treino? E, cara, você pode medir com aplicativos gratuitos. Você não precisa ter um relógio com GPS para medir o seu treino. Você só precisa ter um cronômetro no começo, né? E depois você pode usar um aplicativo gratuito de celular. Tem um monte de aplicativo de corrida que vai medir o seu treino. Para que é legal medir? É legal medir para você poder comparar, para poder melhorar. Comparar consigo, você com você. Não é comparar com o tempo do Rodrigo, com o tempo do João, com o tempo da Maria. Não. Compara o seu tempo e a sua distância com o seu tempo e a sua distância. Então acho que esses são parâmetros de comparação simples que você pode usar, fáceis de serem aplicados, mas tenha essa clareza, principalmente você que está começando agora, de não se comparar com os outros e se preocupar apenas em correr, em ir para o próximo estágio. Pô, qual que é o seu próximo estágio? Pô, era correr 30 segundos, agora é correr 45, agora é correr 1 minuto, agora é correr 1 minuto e 15, e você vai indo gradualmente, seguindo uma programação de treino feita sob medida para vocês, que deve procurar na evolução da corrida de rua. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou de ouvir sobre isso e saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal do YouTube, aproveita para deixar um curtir no vídeo, ativa lá o sininho com as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!